Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 142, versículo 2, e diz assim: Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. Eu sempre volto a esse assunto porque eu continuo vendo pessoas contando suas vidas para quem não pode ajudar e gerando fofocas desnecessárias. E principalmente como filho de Deus, nós deveríamos evitar muito dessa exposição. Uma característica forte de Davi é que, diante de seus súditos, ele era o rei valente, aquele que ganhava todas as batalhas, aquele que desde novo venceu o leão, o urso, matou até um gigante. Ele era um homem muito admirado, era um grande comandante. Mas a sós com Deus, ele fazia suas queixas, ele apresentava suas angústias. Em oração ele pedia a Deus socorro, ele pedia a Deus pressa, ele tinha medo de ser envergonhado. Com Deus ele desabafava, ele confessava seus pecados e suas fraquezas. Mas diante das pessoas, ele pedia ao Senhor para que o ajudasse a ficar calado. No Salmo 141, no versículo 3, ele diz assim: Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Olha só, ele sabia como era fácil a gente abrir a boca e contar os nossos problemas, as nossas queixas, as nossas angústias a pessoas que nem podem nos ajudar. Então por isso que ele em oração, ele pede ao Senhor que coloque uma guarda. Ele não pede para que coloque um soldado, um guarda só, é uma guarda, ou seja, é um exército, é uma turma, é um agrupamento. São vários guardas para conseguir segurar a sua boca. Quer conversar com alguém? Fale com Deus. Se desmanche diante dele, chore, desabafe, abra o seu coração, conte todos os segredos, porque certamente ele não sairá contando sua vida por aí. Então o melhor confidente sempre vai ser o nosso Deus. Você lembra da história da Sunamita? Está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 32. Quando ele perguntou se ela precisava de alguma coisa, que ele poderia falar com o rei, com o comandante do exército, a seu favor, ela disse: não tenho nenhum problema não. Ela nem quis contar que não podia ter filhos, porque isso era um caso que só Deus poderia resolver. Então não adiantava contar ao rei, ao comandante, pessoas que não poderiam ajudar ela naquela situação. Mas o servo de Eliseu, ele percebeu que ela não tinha filhos e contou para Eliseu, e Eliseu fez essa promessa para ela que em menos de um ano ela teria seu filho nos braços. E ela continua com as suas mesmas características. O filho adoece e morre em seus braços. Ela fecha a porta do quarto, não diz nada aos seus servos, manda preparar os animais para a viagem, não diz nada ao seu marido o que está acontecendo. Eliseu manda o seu servo perguntar a ela o que estava acontecendo para ela estar procurando pelo profeta. Ela também diz que está tudo bem, ela não conta nada do que está acontecendo para pessoas que não podem resolver a sua situação. Até que ela chega diante do profeta, aquele que era o representante de Deus aqui na terra, e só ele poderia fazer o milagre que ela precisava. Então diante dele, sim. Aí ela contou toda a sua história, toda a sua angústia, chorou a morte do seu filho aos pés do profeta. Mas a nenhum outro ela contou a angústia que estava no seu coração. É uma mulher exemplar, que nós deveríamos ter uma vida
semelhante à dela. Não precisamos contar a ninguém o que está passando no nosso coração, se já contamos a quem pode todas as coisas, que é o nosso Deus. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, você nunca vai ver Jesus expondo sua vida pessoal. Mas nas madrugadas ele chorava, ele se angustiava, ele passava horas conversando com o seu Pai. Mas saindo daquele momento de oração, ninguém percebia no rosto de Jesus nenhuma ruga de preocupação. E olha que ele estava caminhando para a morte. Olha que isso é algo terrível para uma pessoa, saber que está caminhando para a morte. E você não vê ele desesperado em momento nenhum diante das pessoas, nem muito menos de seus discípulos. Mas nos seus momentos de oração, aí sim ele abriu o coração para o Senhor. Maria, mãe de Jesus, também é outra mulher exemplar. Ela observava tudo e ela guardava em silêncio no seu coração. Apesar de perceber que algo estava acontecendo, mesmo assim ela guardava em silêncio no seu coração. Você não vê ela em momento nenhum desesperada, nem mesmo diante das cenas de Jesus crucificado diante dela, você não vê uma mulher desesperada reclamando com Deus, tentando resolver, pedindo aos soldados ou alguém que tivesse misericórdia, que libertasse o seu filho. Você sempre vai vê-la em postura de silêncio. Ela sabia que o Espírito Santo, que gerou nela aquele filho, ele era poderoso para ressuscitar, se assim ele quisesse. Podemos chegar então à conclusão que aqueles que saem por aí contando a sua vida, expondo seus problemas nas redes sociais, são pessoas que não têm Deus como seu confidente, ou não sabem que só Ele é poderoso para fazer milagres. No livro Caminho a Cristo, na página 75, diz assim: todos nós temos provações, pesares para suportar e tentações difíceis de resistir. Não contem para simples mortais suas dificuldades. Leve-as a Deus em oração. Estabeleça como regra nunca pronunciar uma só palavra de dúvida ou desânimo. Se você for ler todo esse capítulo 13 do livro Caminho a Cristo, você vai ver o prazer que o inimigo tem em nos ver murmurando, em nos ver falando palavras de desânimo, palavra de dúvida, contando para as pessoas as nossas tragédias, as nossas dificuldades. E ele diz que ele se alegra com isso porque nós estamos duvidando do poder do nosso Deus, que é isso que ele quer fazer no nosso coração. Quando nós contamos para as pessoas as nossas mazelas, os nossos problemas, é porque nós não temos um Deus que é poderoso para resolver as nossas situações. Porque se nós tivéssemos, nós contaríamos para Ele e ficaríamos em silêncio esperando o agir do Senhor. Mas quando a gente sai contando para todas as pessoas, isso mostra que nós estamos desesperados, que nós não temos ninguém que nos socorra e por isso que nós estamos pedindo a essas pessoas. Algumas pessoas podem ser usadas por Deus, mas se primeiro você contar para Deus o que está acontecendo, e se Ele te indicar alguém para que você vá lá e fale, peça ajuda, é porque Ele já preparou aquela pessoa para te ajudar. Aí tudo bem, mas você não pode fazer o caminho inverso, ir direto às pessoas, correr atrás de socorro. Quando ninguém pode te ajudar, aí você diz, agora é só com Deus. Como se Deus fosse a última opção ou a mais fraca das opções para que você deixasse para o final. Então você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você, ao invés de lançar sobre ele toda a sua ansiedade, você está lançando sobre pessoas mortais que muitas vezes nem podem te ajudar com relação a isso. E aí isso te gera uma inquietação no teu coração e isso vai te roubar a paz. Aí como é que você quer ter paz
se você não para de falar dos teus problemas, se você não para de contar a todo mundo as desgraças que estão acontecendo na tua vida. Conta para Deus, fecha a porta do teu quarto, como diz lá em Mateus capítulo 6. Fecha a porta do teu quarto, fala com Ele e Ele vai te recompensar. É assim que diz a palavra do Senhor. É no quarto, é no nosso canto de oração, no nosso quarto de guerra, no lugar costumeiro que nós temos para conversar com Deus. É ali que nós desabafamos e nós esperamos o seu socorro. É ali que nós ganhamos a força necessária, é ali que nós ganhamos o alívio, é ali que nós ganhamos a paz de volta. Algumas pessoas pensam assim, mas eu orei, eu falei com Deus e a situação não foi resolvida ainda, porque tudo tem um tempo certo para acontecer. Mas antes dele resolver, certamente ele colocou paz no teu coração. Certamente ele não permitiu que você enlouquecesse. Certamente ele te deu alguma palavra, ele te deu algum louvor, ele levantou alguém para te acalmar. Certamente ele fez algo antes desse grande milagre que você precisa. Então não diga que Deus não escutou, não diga que ele não está fazendo nada. Ele está trabalhando muito, ele não para de trabalhar em prol dos seus filhos. Até mesmo Jesus disse que seria sumo sacerdote e intercederia por nós para sempre. Então não existe um momento que Jesus se cansou de você e de não vou mais escutar essa oração. Não vou fazer mais nada por ele, porque eu já fiz demais. Não existe esse momento. Então fica tranquilo, tem um Deus que cuida de você. Ele sabe que você está no meio de um grande conflito, ele sabe como é difícil viver nessa terra. Jesus já veio aqui, ele sabe como é difícil ser você. Então ele vai fazer de tudo para que você consiga se manter em pé até que ele volte nas nuvens para te buscar. Enquanto isso, você vai ser muito bem amparado. Nós temos o Espírito Santo que está em nós e com isso nós temos uma ligação direta com o céu, porque nós temos o mesmo Espírito que vai à presença de Deus e está conosco. Então nós temos acesso às informações privilegiadas, porque o Espírito Santo fala ao nosso coração, dizendo qual o caminho que nós devemos seguir, qual a decisão que devemos tomar. Então, se você precisa desabafar, desabafa com Ele, que é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Não fica falando para as pessoas, nem fica expondo tua vida nas redes sociais. Isso aí só vai fazer com que o problema cresça cada vez mais e Deus não vai se meter nessa área, porque você confiou suas angústias a outras pessoas. Então, Deus vai dizer, então deixa essas pessoas resolverem tua vida, ver se elas conseguem. Aí quando você tiver consciência de que essas pessoas não vão resolver, quando você tiver consciência que não adianta você publicar nas redes sociais os teus problemas, e você se voltar para o Senhor, aí sim o Senhor vai fazer os milagres que você precisa. Enquanto isso, Ele não vai fazer. Lembra do povo de Israel quando esquecia Deus e se voltava para os seus deuses? Deus entregava a eles na mão dos seus inimigos. Deus não fazia com que chovesse, a terra não produzia, eles começavam a passar dificuldades, porque os deuses que eles estavam idolatrando não ajudavam eles em nada, até que eles criavam essa consciência e chegavam à maturidade de dizer assim, poxa, só existe um Deus mesmo, que é o nosso Deus. Quando nós o servíamos, não faltava pão, não faltava água, Ele ganhava as nossas guerras, então vamos voltar para Ele. Então quando eles se voltavam para o Senhor, aí de novo o Senhor tinha a margem de poder abençoá-los novamente. Entende? Então quando você confia os seus problemas a pessoas, a redes sociais, ou seja quem for, Deus não vai se meter nisso. Agora quando você entrega para Ele, quando você lança sobre Ele as suas ansiedades, aí sim Ele tem cuidado de vós, como diz a sua palavra. Entende? Então, por isso que muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades, por isso que nós estamos muitas vezes sem paz. Porque a gente não consegue colocar a nossa vida por inteiro, confiar a nossa vida nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Como diz o Salmos 37, versículo 5. Então, todas as vezes que você entrega a sua vida ao Senhor, você está demonstrando que você confia nele,
e que Ele tem autorização para mexer em tudo que for necessário. O Espírito Santo, ele gera em você o fruto do domínio próprio, que é isso que nós precisamos para mantermos a nossa boca fechada. Você e eu só conseguiremos fechar a nossa boca em público através do Espírito Santo, que nos dá essa capacidade através do domínio próprio, que nos ajuda a fecharmos a boca em público e abrir o nosso coração ao único que pode mudar a nossa história. Então, mais uma vez eu estou trazendo esse assunto para vocês e para mim também, porque eu preciso muito também disso. Vamos conversar só com Deus. Primeiro nós buscamos a Deus, apresentamos a Ele as nossas queixas e as nossas angústias. Conforme Ele nos orientar, nós podemos até pedir ajuda a algumas pessoas ao nosso redor, conforme Ele nos orientou. Ou enquanto nada acontece, aparentemente aos nossos olhos, nós podemos pedir oração a pessoas que são intercessoras de verdade, pessoas consagradas ao Senhor. Busca essas pessoas, você sabe onde elas estão. Conte somente o problema e peça para que eles orem. Nunca diga o que é para Deus fazer. Muitas vezes nos nossos pedidos de oração, ele já vem pronto, já vem uma ideia maravilhosa para que Deus atenda. Não faça isso. Não diga a Deus o que Ele tem que fazer, deixe Ele ser Deus. Então, da mesma forma, quando você for pedir oração aos seus intercessores, não diga o que é para eles pedirem a Deus. Diga somente que está passando por tal problema e que precisa de ajuda em oração. Só isso. E não precisa entrar em detalhes e contar tudo o que está acontecendo, o que você está duvidando, o que você está desanimado, o que você está isso ou está aquilo. Existe um problema e você precisa de ajuda em oração. Pronto. Não precisa contar detalhes. Porque muitas vezes quando a gente fala muito das nossas dificuldades, também nós desanimamos outras pessoas. Porque ela diz, poxa, o Deus dele não ajuda ele, então também não vai me ajudar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Somos filhos de Deus, as pessoas estão esperando que nós tenhamos um diferencial das outras pessoas, que nós tenhamos mais contato com Deus. Então, se você é um filho de Deus, consulte o seu pai. Se você está precisando de alguma coisa, fale para o seu pai. Se está doendo em algum lugar, conte para o seu pai. Se você está aflito, conte para ele. Se você está ansioso, diga a ele. Sempre busque o Senhor. E aí o Senhor vai sossegar o teu coração e o Senhor vai te dar as respostas e o Senhor vai te acalmar até que os milagres que você de fato precisa aconteçam, tá bom? Então vamos ficar combinado dessa forma que nessa semana tudo nós levaremos para o nosso Deus, tudo nós apresentaremos ao nosso Deus, porque Ele sabe do que precisamos. Nós precisamos buscar Ele em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Vamos orar por isso? Deus querido, mais uma vez vamos entrando em Tua presença. Como é bom estar diante de um Deus que se inclina para ouvir a nossa oração, tem interesse e é poderoso para resolver toda e qualquer situação. E nós Te louvamos por isso. Nós Te agradecemos porque nós temos livre acesso. Nós temos um sumo sacerdote que agora está intercedendo por nós e por sua justiça e graça nós conseguimos estar diante do Senhor. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo que está em nós, Ele traduz toda a nossa oração para que o Senhor possa entender o que estamos passando. Nós Te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude em todas as nossas aflições, angústias. Nós apresentamos diante do Senhor as nossas queixas, aquilo que nos incomoda, aquilo que precisamos que o Senhor faça um milagre. Nós não temos outro Deus além do Senhor. Só temos o Senhor para nos ajudar. E por isso nós Te pedimos que faça o que o Senhor achar melhor para a nossa vida. Porque nós cremos que a Tua vontade é melhor para cada um de nós. Nós sempre vamos contar os nossos segredos ao Senhor. Existem batalhas espirituais que nós estamos lutando,
que só o Senhor vai ficar sabendo. E quando o Senhor fizer um milagre, aí sim nós contaremos para todas as pessoas, nós testemunharemos que o Senhor, de forma milagrosa, fez algo tremendo na nossa vida, e por isso nós queremos espalhar essa notícia para que as pessoas também se fortaleçam com essas palavras e tenham o desejo de ter o Senhor como seu único Deus, único confidente. Pai, ajuda, coloca guardas na nossa boca para que a gente fique calado. Vigia os nossos lábios para que a gente não saia por aí contando a nossa vida para ninguém. Não é essa autoexposição que vai fazer com que o milagre aconteça, mas somente aqueles que em secreto fecham a porta do seu quarto e entregam a sua vida ao Senhor é que terão os milagres que precisam. Ajuda-nos, Senhor Deus, somos tão falhos, somos tão imaturos, somos muitas vezes levados por nossas dores a duvidar até que o Senhor é poderoso para resolver as situações. E por isso nós muitas vezes recorremos aos nossos familiares para nos ajudar, aos nossos amigos, a gerente de banco. A gente tenta de um tudo até que a gente reconhece que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é poderoso. Ajuda-nos, Senhor Deus, a levarmos todas as nossas aflições para o Senhor. Nos acorda, Espírito Santo, de madrugada para entregarmos a nossa vida ao Senhor, para que a gente possa entregar a nossa casa ao Senhor, os nossos familiares e amigos diante do Senhor. Nós cremos que só o Senhor é suficiente para resolver toda e qualquer situação. Dá-nos a Tua paz nesse novo dia. Aquieta o nosso coração. Ajuda-nos a enfrentar mais um dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.